Na casa de campo luxuosa na região vinícola do Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, Marco Bellini, 48 anos, chefe famoso e dono de restaurantes, instalava a última microcâmera. Estava escondida atrás de vaso decorativo na cozinha. Angulação perfeita. Via tudo. Fogão a gás, mesa, área de brinquedos. Sistema de segurança novo. Tinha dito para Júlia naquela manhã. Mas era mentira. Não era para segurança. Era para vigilância. Para espionar a noiva que amava. Porque nos últimos meses tinha notado algo. Roxos estranhos nos gêmeos, comportamento mudado. Medo nos olhos quando Júlia entrava na sala. E Júlia sempre tinha desculpas. Caíram. Brincaram violento demais. Mas instinto de Marco sussurrava. Tem algo errado. Léo e Sofia, 7 anos, eram tudo para Marco. Depois da morte da esposa 3 anos antes, eram a razão dele viver. Mas trabalho exigia viagens. Restaurantes em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba. Não podia estar sempre presente. Júlia Moreira, 35 anos, crítica gastronômica. Tinha chegado 1 ano atrás. Linda, inteligente, companheira perfeita para chefe famoso. Ou assim parecia. Mas ultimamente, crianças tinham mudado. Se retraíam quando Júlia se aproximava. Comiam em silêncio. Não riam mais. É luto atrasado, explicava Júlia. Pela mãe, precisam elaborar. Mas Marco via outra coisa. Via medo. Não podia acusar sem provas. Não podia confrontar baseado em sensação. Então fazia o que sabia fazer. Buscava verdade através de observação. Helena Reis, 62 anos, governanta que trabalhava para a família há 5 anos. Sabia que algo estava terrivelmente errado. Tinha visto Júlia quando Marco não estava. Tinha visto como mudava, como doçura sumia, como crueldade emergia. Mas não tinha provas, só sensações, só momentos fugidios. Se acuso sem provas, pensava, me demite. E depois quem protege as crianças? Então ficava, vigilante, esperando o momento, esperando oportunidade. Mas vivia em estado de ansiedade constante. Porque sabia, cedo ou tarde Júlia faria algo terrível. E Helena precisava estar pronta. Naquela quinta-feira à noite, Marco anunciava: preciso ir para Porto Alegre. Emergência no restaurante. Problema com o chefe principal. Volto amanhã. Júlia sorria. Não se preocupe, amor. Eu cuido de tudo aqui. Beijava Marco. Docemente, perfeitamente. Mas nos olhos, por fração de segundo, tinha algo. Satisfação, antecipação. Marco via e estômago apertava. Talvez esteja exagerando, pensava enquanto colocava mala no carro. Talvez seja paranoia. Mas enquanto dirigia, em vez de ir para Porto Alegre, virava para a cidade vizinha. Hotel discreto, quarto no 3º andar. Abria laptop, acessava feed das câmeras e começava a vigília. Coração batendo forte. Na primeira hora tudo parecia normal. Júlia preparava jantar. Léo e Sofia ajudavam, cortavam legumes, mexiam molho. Parecia a família perfeita. Marco começava a se sentir idiota. Estou espionando noiva inocente, pensava. Estou ficando louco. Mas depois Léo, tentando pegar garrafa de azeite, deixava cair. Garrafa cara. Azeite português importado. Se quebrava no chão. Azeite se espalhava. Léo congelava. O rosto ficava pálido. Não com desgosto normal de criança que quebra algo, mas com terror. Terror puro. E Marco entendia. Esse era o momento. Momento que tinha temido. Momento que precisava ver. Júlia se virava devagar. O sorriso no rosto sumia, como máscara caindo, revelando algo embaixo, algo frio, cruel. Léo, dizia com voz perigosamente calma. O que você fez? Léo começava a tremer. Desculpa, foi sem querer. Mas Júlia avançava. Sem querer? Sem querer? A voz subia. Aquela garrafa custava R$ 200. R$ 200 jogados fora porque você é desajeitado, inútil. Agarrava braço de Léo com força. Léo gritava, tá doendo, tá machucando. Mas Júlia não soltava, arrastava o menino pro fogão. Marco, no quarto do hotel, se levantava da cadeira. Não, sussurrava, não, não, não. Júlia acendia um dos queimadores. Chama
Azul chiava, alta, quente, perigosa. Léo via. Começava a lutar, a tentar se soltar. Não, por favor, não! Mas Júlia era mais forte. Gosta de fazer bagunça? Chiava perto do ouvido do menino. Gosta de coisas quentes? Vamos ver como você gosta disso! Forçava a mãozinha de Léo em direção à chama. Mais perto, mais perto. Calor ficava insuportável. Pele começava a queimar. Léo berrava. Grito de dor pura, de terror absoluto. Marco, no quarto do hotel, gritava também. Para! Para! Mas estava impotente. Só podia assistir. Assistir noiva queimar o filho e sentir coração se despedaçar. Sofia via tudo, congelada, aterrorizada. Queria correr, ajudar o irmão, mas pernas não se moviam. Júlia continuava. Assim aprende, assim fica mais cuidadoso. Mãozinha de Léo estava a centímetros da chama. A pele avermelhava, bolhas começavam a se formar. E depois, de repente, porta da cozinha explodia aberta. Helena. Tinha ouvido o grito. Tinha corrido. Não pensava. Só agia. Via a cena. Via Léo. Via... Júlia. Via a chama. Chega! Gritava. Com voz que não sabia que tinha. Voz de leoa protegendo filhotes. Agarrava a panela pesada de ferro da prateleira e, com um movimento rápido, acertava braço de Júlia. Pancada era forte. Precisa. Júlia perdia a pegada. Léo caía no chão. Mãozinha queimada, chorando. Helena se colocava entre Júlia e crianças. Sofia, pega seu irmão. Vão pro meu quarto. Se tranquem. Agora. Sofia obedecia. Agarrava Léo. Arrastava para fora da cozinha. Helena ficava. Panela nas mãos. Como arma. Como escudo. Júlia olhava com raiva. O que você fez? O que você acha que fez? Helena não tremia. Protegi. Fiz o que pai deveria fazer. O que você nunca deveria fazer. Júlia ria. Som louco. Você, uma empregada, acha que pode me parar? Avançava. Marco, no quarto do hotel, tinha visto tudo. Cada segundo, cada momento aterrorizante. Agora olhava Helena, governanta humilde que sempre tinha subestimado, que estava entre monstro e os filhos dele, com panela como única defesa. E... entendia. Ela era heroína. Ela era proteção. Enquanto ele era covarde que espiava de longe. Já vou. Sussurrava. Fechava laptop com violência. Agarrava chaves. Corria para fora. Pro carro. Dirigia feito louco. Pra casa. Pros filhos. Pra mulher corajosa que fazia o que ele não tinha feito. Você está prendendo a respiração? Nós também. Deixa um like se seu coração está disparado. Se inscreve para ver o que acontece. Comenta. Corre, Marco, se quer que chegue a tempo. O confronto final está chegando. Na cozinha, Helena e Júlia se encaravam. Sai da frente, ordenava Júlia. Sai da minha cozinha. Mas Helena não se movia. Não é sua cozinha, é casa de Marco, e eu protejo as crianças. Júlia dava passo ameaçador. Você está demitida. Amanhã, faz as malas e vai embora. Helena sorria amargamente. Talvez, mas hoje à noite você não encosta nessas crianças. Nunca mais. Júlia agarrava a faca do bloco, não para ameaçar, mas para intimidar. Você é louca, uma velha louca. Marco nunca vai acreditar em você. Eu sou noiva dele. Você é só empregada. Helena olhava a faca. Depois Júlia. Talvez tenha razão, mas morro antes de deixar você machucá-los de novo. O celular de Helena vibrava no bolso. Mensagem. De Marco. Chegando. 20 minutos. Aguenta. Helena lia rapidamente. Entendia. Marco sabia. Como? Câmeras? Não importava. Sabia. E estava vindo. Precisava aguentar 20 minutos. Podia fazer isso. Júlia, dizia com voz mais calma. Por quê? Por que faz isso com crianças inocentes? Júlia ria. Inocentes? São parasitas. Sempre precisando. Sempre no meio. Marco é meu. A atenção dele é minha. Mas eles roubam tudo. Então disciplino, educo, faço eles ficarem invisíveis. Era confissão. Era loucura. Era verdade nua. Helena sentia náusea. Você é monstro. Júlia avançava com faca. Sou realista. Crianças precisam aprender o lugar delas, e o lugar delas é longe de mim. Mas antes que pudesse se aproximar, se ouvia barulho.
Carro na entrada. Rápido. Freada brusca. Porta batendo. Passos correndo. Marco tinha chegado. Antes dos 20 minutos. Tinha dirigido feito louco, invadia a cozinha. Via a cena. Júlia com faca, Helena com panela, e entendia. Entendia tudo. Júlia, dizia com voz que nunca tinha usado. Voz perigosa. Larga essa faca. Agora. Júlia se virava. Surpresa. Choque. Pânico. Marco, o que... Você não devia estar em Porto Alegre. Marco avançava devagar. Não fui para Porto Alegre. Fui para hotel na cidade vizinha. Com laptop. Assistindo o feed das câmeras. Vendo tudo. Júlia ficava pálida. Câmeras que... Mas entendia. O sistema de segurança. Não era segurança. Era vigilância. Era armadilha. Você me espionou? A voz era incrédula. Marco acenava. Sim, porque suspeitava. Porque via roxos. Medo. Mudanças. E não queria acreditar. Então procurei prova. E achei. Apontava para ela. Vi você queimar meu filho. Vi tudo. Cada segundo. Cada momento horrível. Júlia largava a faca. Percebia que estava acabado. Tentava ainda mentir. Foi acidente. Ele estava perto demais do fogão. Mas Marco a interrompia. Chega, tenho a gravação. Vídeo claro. Você agarrando o braço dele, acendendo o fogão, forçando a mãozinha dele para a chama, enquanto ele grita, enquanto implora. Não foi acidente. Foi tortura. Pegava telefone. Polícia está vindo. Liguei enquanto dirigia. E vou fornecer vídeo como prova. Vai para a prisão. Por muito tempo. Júlia via que estava realmente acabado. Não tinha fuga. Não tinha desculpa. Tinha sido pega. Em vídeo. Com prova. Incontestável. Se virava para Helena. A culpa é sua. Se você não tivesse interferido. Mas Helena ria. Culpa minha. Culpa minha. Eu salvei criança que você estava queimando. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Marco se aproximava de Helena. Você fez mais que isso. Fez o que eu não fiz. Eu estava a quilômetros, olhando tela, impotente, covarde. Mas você correu, agiu, arriscou, protegeu. Pegava a mão dela. Obrigado. Não é forte o suficiente, mas obrigado. Você salvou meu filho. Salvou minha família. Helena apontava para o quarto dela. Crianças estão lá, trancadas. Léo precisa de médico. Mãozinha está queimada. Marco corria, batia na porta. Léo, Sofia, é papai. Abram, estão seguros. Ouvia movimento. Chave virando. Porta abrindo. Léo e Sofia o viam. Corriam para ele, chorando. Papai, papai. Marco os abraçava. Sentia corpinho pequeno de Léo tremendo. Via a mãozinha queimada, vermelha, com bolhas. Sentia raiva explodir. Mas mais forte que raiva, sentia culpa. Desculpa, desculpa tanto. Eu deveria ter visto. Deveria ter protegido vocês. Deveria... Não conseguia terminar. Chorava. Pai que tinha falhado. Sirenes se ouviam à distância. Polícia chegava. Entrava na casa. 2 policiais. Delegado Costa, gaúcho de 50 anos. Senhor Bellini, o senhor ligou por agressão a menor? Marco acenava. Apontava Júlia. Essa mulher queimou intencionalmente meu filho. Tenho vídeo, de câmeras escondidas. Mostra tudo. Delegado olhava Júlia. Depois Léo. Via a mãozinha queimada. Criança precisa de hospital. Imediatamente. Chamava a ambulância. Depois se virava para Júlia. Tem algo a dizer? Júlia não respondia. Olhava o chão. Estava derrotada. Total. Completa. Ambulância chegava. Paramédicos tratavam mãozinha de Léo delicadamente. Queimadura de 2º grau. Dolorosa, mas vai sarar. Com cuidados apropriados. Olhavam Marco. Como aconteceu? Marco explicava. Minha noiva forçou a mãozinha dele para o fogão aceso, como punição, por ter quebrado garrafa. Paramédico olhava. Júlia com nojo. É verdade? Júlia ainda não falava. Era admissão silenciosa. Levamos criança para o hospital, para tratamento completo e documentação. Marco subia na ambulância com Léo. Helena ficava com Sofia, segurando firme, protegendo ainda. Na delegacia, Marco mostrava vídeo. Delegado assistia. Via tudo. Júlia agarrando Léo, acendendo fogão, forçando mãozinha para a chama. O grito do menino. Depois Helena irrompendo.
acertando com panela, protegendo. É prova incontestável, dizia. Delegado. Agressão qualificada a menor. Tortura. Abuso premeditado. Se virava para Júlia, que sentava na sala de interrogatório. Senhorita Moreira, está presa. Tem direito de ficar em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você. Júlia finalmente falava. Ele mereceu, tinha quebrado algo precioso. Era pior que silêncio. Era confirmação de falta total de remorso. Naquela noite, depois do hospital, depois da delegacia, depois de horas de trauma, Marco levava Léo e Sofia para casa. Helena tinha preparado quartos, com luzes acesas, com cobertores quentinhos, com sensação de segurança. Marco colocava crianças na cama, sentava entre eles. Papai fica aqui, a noite toda. Nunca mais deixo vocês. Léo olhava com olhinhos cansados. Júlia volta? Marco balançava a cabeça com vigor. Nunca, nunca mais. Está na prisão e vai ficar lá por muito tempo. Prometo, vocês estão seguros. Sofia perguntava por que ela odiava a gente. Era a pergunta que quebrava coração. Marco não tinha resposta. Boa. Não sei, querida, porque era pessoa doente. Mas não foi culpa de vocês. Nunca. Quando crianças finalmente dormiam, Marco descia. Achava Helena na cozinha, limpando ainda, apesar de tudo. Helena, dizia. Ela se virava. Senhor. Marco balançava a cabeça. Não, senhor. Marco. E quero dizer, não sei como dizer. Sentava. Instalei câmeras para espionar, porque suspeitava, mas era covarde demais para confrontar. Fiquei no hotel, assistindo, vendo tudo, e não podia fazer nada. Era impotente. Mas você estava lá. Ouviu o grito, correu, agiu, sem hesitar, sem medo. Olhava para ela. Você é a heroína. Salvou meu filho. Como agradeço? Helena sentava. Não precisa agradecer. Amo essas crianças, como se fossem minhas. Não podia deixar que aquela mulher... Não conseguia terminar. Marco pegava a mão dela. Eu sei. E de hoje em diante você não é mais governanta. É família. Vó Helena, com quarto melhor, com salário triplo, com lugar de honra nessa casa. Helena chorava. Não, mereço. Mas Marco insistia. Merece isso e mais, muito mais. Olhava a cozinha, onde o horror tinha acontecido. E amanhã ligo para alguém. Reformamos essa cozinha. Completamente. Para as crianças não terem lembrança. Você acredita em justiça através da tecnologia? Deixa um like se câmeras salvaram a verdade. Se inscreve para o final emocionante. Comenta. Justiça se está aliviado. Último ato chegando. Nos dias seguintes, casa no Vale dos Vinhedos se transformava devagar. Júlia estava na prisão. Sem fiança. Acusada de tortura de menor, agressão qualificada, abuso premeditado. Vídeo era prova incontestável. Advogado dela tentava. Foi momento de raiva. Não premeditado. Mas promotor mostrava a gravação de novo. Ela acendeu fogão, arrastou criança, forçou mãozinha para a chama, enquanto ele gritava. Isso não é impulso, é sadismo calculado. Juiz concordava. Aguarda julgamento na cadeia, sem contato com vítimas, sem redução de pena. Júlia era levada embora. Pela primeira vez, mostrava emoção. Mas não era remorso, era raiva. Raiva por ter sido pega. Marco cancelava todos os compromissos. Os restaurantes podem sobreviver sem mim, dizia para os sócios, mas meus filhos não podem. Vendia 2 restaurantes mais distantes, em Porto Alegre e Curitiba. Mantinha só um no Vale, a 15 minutos de casa. Trabalho meio período e o resto é para os Léo e Sofia. Era transformação total. De chefe obcecado por trabalho, a pai presente. Mas culpa o consumia. Se tivesse instalado câmeras antes, se tivesse confrontado nas primeiras suspeitas, se tivesse acreditado nos sinais. Helena o interrompia. Se. Não ajudam. Agora importa. Presente importa. Crianças precisam de pai, não de culpa. Léo estava em terapia, 3 vezes por semana. Doutora Martins, especialista em trauma infantil. A queimadura física está sarando, explicava para Marco. Mas queimadura psicológica é mais profunda. Tem medo de cozinha, de fogão, de fogo em geral. Marco entendia. Posso fazer algo?
Doutora sugeria. Reintrodução gradual, com segurança. Com ele no controle. Talvez cozinhe algo frio primeiro. Saladas. Depois esquenta a água no micro-ondas. Depois forno. E só por último, fogão. Quando estiver pronto. Se estiver pronto. Marco seguia plano, pacientemente. Sem pressionar. Sem forçar. Sofia tinha próprios demônios. Não tinha sido queimada, mas tinha visto. Tenho pesadelos, dizia em terapia. Vejo Júlia, vejo Léo gritando. E não consigo me mexer. Minhas pernas não funcionam. Era culpa do sobrevivente. Era trauma de testemunha. Você era criança, explicava a doutora. Paralisada pelo terror. Não era sua responsabilidade salvar. Era dos adultos. Mas Sofia balançava a cabeça. Helena salvou. Ela é adulta. Mas eu também podia ter feito algo. Era peso que carregava. Que levaria anos para aliviar. 2 meses depois da prisão, começava julgamento. Marco levava só Helena. Não crianças. Não precisam reviver isso, decidia. Vídeo é suficiente. No tribunal, Júlia estava diferente. Mais magra, olhos duros, sem sorriso encantador. Quando o promotor reproduzia vídeo, Sala caía em silêncio chocado. Ver criança sendo queimada, ouvir gritos, era demais. Júri olhava Júlia com o horror crescente. Tem algo a dizer? Perguntava o juiz. Júlia se levantava. Ele quebrou algo precioso, tinha que aprender. Não era defesa, era autocondenação. Advogado enterrava rosto nas mãos. Helena testemunhava. Ouvi grito. Corri para a cozinha. A vi forçando mãozinha dele para a chama. Não pensei. Peguei panela. Acertei o braço dela. Porque precisava parar. Precisava salvar aquele menino. Promotor perguntava. Estava com medo? Helena respondia honestamente. Sim. Medo de ser demitida. De ser processada. De não acreditarem em mim. Mas medo maior era deixar ela machucar ainda mais. Era testemunho poderoso. De mulher comum que tinha feito algo extraordinário. Júri estava visivelmente comovido. Marco testemunhava por último. Instalei câmeras porque suspeitava. Via roxos inexplicáveis, mudanças de comportamento, mas não tinha coragem de confrontar. Então espionei. Voz se quebrava. Assisti tudo de hotel a quilômetros. A vi queimar meu filho. E não podia fazer nada, exceto ligar para a polícia e dirigir feito louco. Heroína verdadeira é Helena. Ela estava lá. Agiu. Salvou. Olhava Júlia. Achava que te amava. Mas amava a máscara. Você é monstro que se escondia atrás de sorriso. E agradeço a Deus que instalei aquelas câmeras. Senão ainda estaria cego. Júri deliberava 3 horas. Veredicto. Culpada. De todas as acusações. Sentença. 18 anos. Sem liberdade condicional por 9 anos. Você usou fogo como arma contra criança indefesa, disse juiz. Confessou sem remorso. Representa perigo para qualquer criança. Essa sentença protege a sociedade da sua crueldade. Júlia era levada embora gritando. Não é justo. Ele mereceu. Mas ninguém escutava. Marco saía do tribunal sentindo peso se levantar. Justiça tinha sido feita, mas trabalho de verdade continuava. Curar filhos. Reconstruir. Confiança. Ser pai que deveria ter sido. 6 meses depois daquela noite, família tinha novo ritmo. Cozinha tinha sido completamente renovada. Armários novos, bancada nova e fogão elétrico de indução, sem chamas abertas. Mais seguro, explicava Marco. Mas verdade era, Léo não conseguia olhar para a chama sem tremer. Um dia, Léo entrava na cozinha. Voluntariamente. Primeira vez em meses. Posso ajudar? Perguntava timidamente. Marco sorria. Claro, vamos fazer salada. Trabalhavam lado a lado, cortando tomates, pepinos, sem calor, sem fogo, mas juntos. Era progresso, pequeno, mas real. 1 ano depois daquela noite, Léo fazia algo surpreendente. Quero acender vela, anunciava. Marco ficava preocupado. Tem certeza? Léo acenava. Com você perto, vó Helena perto. Quero tentar. Iam para o jardim, sob céu aberto, onde se sentisse seguro. Marco acendia isqueiro, mostrava para Léo. Viu? Pequena, controlada. Passava para Léo. Mãozinha tremia.
Léo apertava. Chama, aparecia. Tremia. Mas não. Soltava. Olhava a chama. Não é monstro, sussurrava. É só fogo. Era vitória enorme. Era recuperação. Era prova que trauma não define. Que cura é possível. Você acredita no poder da cura? Deixa um like se acredita na esperança. Se inscreve pro final, comenta Força Léo. Se está orgulhoso. Final chegando agora. 5 anos depois daquela noite, quando Marco tinha assistido na tela, enquanto Júlia queimava Léo, gêmeos tinham 12 anos. Tinham mudado, mais fortes, mais seguros, mas ainda carregavam cicatrizes. Léo tinha cicatriz pequena na palma, forma irregular onde pele tinha queimado. Tocava às vezes, quase inconscientemente. Me lembra, explicava para a terapeuta, que sobrevivi, que sou mais forte que o que me aconteceu. Era transformação, de símbolo de trauma, a símbolo de resiliência. Doutora Martins sorria. É cura verdadeira, quando você reapropria sua história. Marco tinha 53 anos, não era mais chefe obcecado, era pai presente, ainda cozinhava, mas agora em cozinha de casa, com filhos, com Helena. Cozinha deveria ser lugar de amor, dizia. Não de medo, não de dor. Ensinava Léo e Sofia. Receitas simples, massa fresca, molhos, doces. Léo, no início, hesitava perto dos fogões, mas gradualmente, com anos de paciência, tinha aprendido. Fogo me machucou uma vez, dizia, mas não vou dar poder de me controlar para sempre. Cozinhava agora com segurança, com alegria até. Era vitória completa sobre trauma. Sofia tinha achado vocação. Quero ser assistente social. Anunciava. Para crianças abusadas. Assim posso reconhecer sinais, posso proteger, como ninguém inicialmente nos protegeu. Marco estava orgulhoso, mas triste. Helena protegeu. Eu falhei, mas Sofia balançava a cabeça. Você descobriu, com câmeras. Tentou. Às vezes, proteção precisa ferramentas, tecnologia. Fez o que podia. Era perdão generoso. Mas Marco ainda carregava a culpa. Deveria ter visto antes, sem câmeras. Deveria ter acreditado no instinto. Helena tinha 67 anos. Oficialmente, aposentada, mas ainda morava com família. Para onde vou? Dizia quando Marco sugeria que merecia descanso. Essa é minha casa. Esses são meus netos. Fico. Tinha quarto principal no 2º andar, com vista para os vinhedos, com banheiro privativo, com todo o conforto. Não é mais governanta, insistia Marco. É vó. Matriarca, coração dessa família. Helena aceitava título com orgulho, porque era verdade. Era a cola que mantinha a família unida. Era a rocha sobre a qual se reconstruíram. 10 anos depois, daquela noite, história tinha virado caso famoso. O caso Bellini chamavam. Nas escolas de assistência social, nos programas de proteção infantil. Como chefe usou câmeras para capturar abuso. Como governanta interveio fisicamente. Como família se reconstruiu. Era estudado, discutido, debatido. Alguns criticavam. Espionagem viola a privacidade. Outros defendiam. Salvou criança. Fim justifica meios. Mas todos concordavam. Sem vídeo, Júlia estaria livre, continuando a abusar, talvez para sempre. Marco era convidado para falar. Conferências, workshops. Como pai, falhei, dizia sempre. Permiti que monstro entrasse na minha casa. Amei ilusão. Ignorei sinais. Só quando instalei câmeras vi verdade. Fazia pausa. Não digo que todos precisam espionar, mas digo, se suspeitam, investiguem. Se veem sinais, ajam. Não esperem prova perfeita, porque enquanto esperam, crianças sofrem. Era mensagem poderosa, desconfortável, mas necessária, que salvava vidas, que encorajava pais a confiarem em instinto. 15 anos depois daquela noite, Léo tinha 22 anos. Estava prestes a se formar em psicologia do trauma. Quero trabalhar com crianças sobreviventes de abuso, explicava. Porque entendo, por dentro, sei o que significa ser ferido, ter medo e sarar. A tese dele era sobre trauma de queimadura intencional em contexto doméstico. Era pessoal, era acadêmico, era poderoso. Uso minha história, dizia para Marco, não como vítima, mas como sobrevivente, como exemplo que cura é possível. Marco lia a tese com lágrimas.
O filho tinha pegado dor e criado missão. Sofia tinha 22 anos. Já trabalhava como assistente social. Reconheço sinais, dizia. Roxos inexplicáveis. Medo nos olhos. Mudanças de comportamento. Porque vivi. Em 2 anos tinha identificado 15 casos de abuso. 15 crianças salvas, dizia Marco com orgulho. Porque você sabe olhar. Sofia explicava. Não só olho. Escuto o que não dizem. Vejo o que escondem. Porque eu escondia. Tinha medo. Não queria que papai brigasse com Júlia. Não queria causar problemas, mas problemas já existiam. Só esperavam ser vistos. 20 anos depois daquela noite, Marco publicava livro. Através da lente, como câmeras salvaram meu filho. Contava a história completa. Suspeitas, câmeras, vigília. Horror de assistir tela. Impotência. Depois, Helena. Heroísmo. Salvamento. Não justifico espionagem, escrevia. Mas às vezes, ver é a única forma de acreditar. Tinha suspeitas, mas sem prova, duvidava. Duvidava de mim. Duvidava dos sinais. Só quando vi pude agir. Livro se tornava best-seller. Discutido em todo lugar. Manual para pais, diziam resenhas. Ou invasão de privacidade, perguntavam outros. Mas resultado era inegável. Conversa sobre abuso doméstico aumentava. 25 anos depois, Júlia saía da prisão. Depois de 18 anos, 63 anos agora, envelhecida, derrotada, tentava contatar Marco. Quero me desculpar, mas Marco recusava. Teve 18 anos para se desculpar, com psicóloga, com padre, com quem fosse. Nunca mostrou remorso. Agora que está livre, quer perdão? Não. Viva com consequências, como nós vivemos com cicatrizes. Era fechamento, final. Júlia sumia. Ninguém sabia onde, ninguém se importava. Era capítulo fechado, definitivamente. Helena morreu em paz aos 87 anos, rodeada por família. Marco, Léo, Sofia. 8 bisnetos, filhos de Léo e Sofia. Fiz bem? Perguntava nas últimas horas. Marco segurava a mão dela. Fez milagre. Salvou meu filho. Com panela de ferro e coragem de aço, quando eu era covarde. Assistindo tela. Você correu, agiu, salvou. Helena sorria. Era amor. Só amor que não hesita. Léo se ajoelhava. Beijava a testa de vó. Obrigado por aquela noite. Por ter ouvido o grito. Por ter corrido. Sem você não estaria aqui. Sofia adicionava. Nos ensinou que proteger exige ação. Não palavras. Ação. Helena fechava olhos. Em paz. Enterraram Helena no cemitério com vista para os vinhedos gaúchos. Lápide dizia: Helena Reis, 1956-2043. Quando o milionário instalou câmeras para assistir noiva queimar gêmeos, ela não assistiu tela. Ouviu grito, correu para a cozinha, agarrou panela de ferro, acertou o braço da agressora, salvou criança das chamas, com coragem instantânea, com amor que não calcula, governanta que virou heroína, mulher humilde que ensinou que proteção é ação, que salvamento é coragem, que amor é presença física, não distância digital. 30 anos depois daquela noite, Léo dirigia a clínica para trauma infantil. Centro Helena Reis chamava, onde crianças abusadas achavam cura. Usamos terapia tradicional, explicava, mas também experiência compartilhada. Mostro cicatriz, conto história, e eles veem, sobrevivência é possível. Tinha tratado 3.000 crianças em 20 anos. Cada um carrega cicatrizes, dizia. Algumas visíveis como minha, outras invisíveis, mas todas são testemunho. Somos sobreviventes, somos guerreiros, somos mais fortes que o que nos feriu. Sofia dirigia a organização Olhos que... Vem, instalava câmeras gratuitamente em casas onde suspeitavam abuso. Controverso, admitia. Sim, mas eficaz, absolutamente. Em 10 anos, 40 crianças salvas, 40 abusadores capturados, com vídeo incontestável. Alguns criticavam. É invasão. Sofia respondia. Invasão é queimar criança. Câmera é proteção. É prova. É justiça. Era debate contínuo. Mas resultados falavam. Vidas salvas. Famílias protegidas. Verdade revelada. Marco morreu aos 88 anos.
Tinha vivido bem. Depois daquela noite, tinha dedicado vida a ser pai presente, a honrar Helena, a apoiar filhos nas missões. Nas últimas horas, Léo e Sofia estavam com ele. Pai, dizia Léo, obrigado por ter instalado aquelas câmeras. Sei que ainda sente culpa, mas sem elas, Júlia estaria livre. Talvez tivesse matado. Você fez o que tinha que fazer e salvou não só eu, mas cada criança que eu e Sofia ajudamos, porque nossa missão nasce daquela noite. Marco sorria. Então valeu. Tudo valeu. Fechava olhos. Porque essa era a verdade final. Pai suspeitava. Via sinais, mas não acreditava. Então instalava câmeras. Espiava. E via horror. Noiva queimando filho, forçando mãozinha para a chama. Enquanto o menino gritava. E pai, a quilômetros, assistia a tela. Impotente. Desesperado. Mas governanta estava lá. Ouvia grito, corria, agarrava panela, acertava, salvava. Era heroína. Era ação. Era presença. E aquela noite ensinou lição. Tecnologia pode revelar verdade, mas não substitui coragem. Pai viu na tela. Mas Helena agiu pessoalmente, ambos necessários. Vídeo capturou prova. Helena salvou vida. Juntos trouxeram justiça. Juntos protegeram o inocente. Como toda proteção exige. Observação e ação. Prova e coragem. Câmera e panela. Como Marco viu. Como Helena agiu. Como Léo sobreviveu. Como família ensinou. Proteger crianças exige toda a ferramenta. Tecnologia, coragem, amor, presença. Tudo. Sempre. Você acredita no poder da tecnologia e da coragem humana? Deixa um like, se inscreve para mais histórias. Comenta, vou proteger se vai usar todo o meio